vocês vício e defeito. Então, na aula passada, a gente conversou sobre o conceito de consumidor, sobre o conceito de fornecedor e sobre alguns direitos básicos. Estão lembrados sobre isso? A gente até postou lá a aula no Moodle. Hoje a gente vai começar uma outra parte aqui do direito do consumidor, que é bem legal, que é a parte que trata da questão do vício e a parte que trata da questão do defeito. Então, vamos ver se o slide... ele muda. Aí hoje, mudou para vocês? Sim, tá parecendo que é defeito. Então tá ótimo. É que tá tão engraçado porque a tela aqui para mim tá aparecendo eu e vocês e do lado tem uma faixa preta, e a minha outra tela tem um slide, mas tá ótimo, está aparecendo, então vamos seguir assim. O que é defeito? Então, a gente começaria a nossa aula com eu fazendo essa pergunta, essa indagação para vocês. O que é defeito? E daí, certamente, já deve estar vindo aí na sua cabeça aquele conceito normal que a gente pensa em defeito. Defeito é alguma coisa que não funciona, alguma coisa que está quebrada, é alguma coisa que não está muito bem. Eu acredito que a gente que venha no senso comum o conceito de defeito como sendo isso, né? Mas agora nós estaremos conversando sobre o direito do consumidor. E o direito do consumidor, quando o legislador foi fazer lá o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele imaginou que ele precisava separar a explicação do que seria um defeito, ou seja, do que seria um problema mais simplório, ou seja, de que um produto ou um serviço não funcionasse de forma adequada, de uma outra situação que fosse um problema aí também no produto ou no serviço, só que fosse um problema muito mais grave, um problema que atingisse a pessoa do consumidor. E por esta razão, o legislador, quando foi lá fazer o Código de Defesa do Consumidor, ele separou vício de defeito, sendo que defeito é aquilo que a gente vai entender que é mais gravoso. Então, ou seja, há um dano à pessoa do consumidor, atingindo-lhe, né, a sua integralidade física ou psicológica. Então, no senso comum, a gente pode falar, olha, meu celular tem um defeito, meu celular não liga, não há problema nenhum. Mas quando a gente for tratar aqui de direito do consumidor, nós precisamos fazer a separação de que defeito é o mais gravoso. Se defeito é o mais gravoso, quer dizer que o defeito extrapolou o produto, extrapolou a prestação de serviço e atingiu ali a pessoa física do consumidor. Prof, eu ainda não entendi, então vamos dar aqui alguns exemplos para vocês. Vejam aí o slide que eu copiei para vocês, que seria a primeira possibilidade ali, ó. O cabeleireiro aplicou o produto inadequadamente e queimou o cabelo da cliente. Ou seja, a cliente sofreu um dano físico. Então, quando o consumidor sofre um dano físico, a gente chama isso aqui dentro do direito do consumidor de defeito. Se não tivesse tido um dano físico, tivesse apenas tido ali um problema no produto ou no serviço, a gente chamaria de vício, que a gente vai conceituar daqui a pouquinho. Por enquanto, a gente vai ficar falando ainda do defeito. A figurinha ali do lado, olha, a aluna levou um choque tão forte na esteira da academia que foi parar no hospital. Isso também é um outro exemplo de defeito aqui no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? A pessoa, o consumidor, sofreu um problema com a sua integridade física. Então, relembrando, defeito é quando nós temos um problema, nós temos aqui uma situação em que ele extrapola o produto ou a prestação de serviço e atinge a pessoa física do consumidor, lhe causando um dano, podendo ser um dano físico ou um dano psicológico, que é o famoso dano moral. E sobram ainda aquelas situações... tem mais um exemplo aqui de defeito, bem legal. As moças vão entender bem. Vou usar este rímel para destacar os meus olhos. Destacou, tanto destacou que os olhos ali da menininha, da moça, até caiu de tanto que destacou. Então, quando acontece uma situação como essa, nós estamos diante de um defeito do produto ou defeito do serviço. Para ficar fácil para vocês gravarem, lembrem-se que toda vez que houver ali que ofender a integridade física do consumidor ou a integridade psicológica, nós estamos diante de um
defeito. E o mais simplório, eu não deixaria de perguntar para vocês, o mais simplório seria a pergunta do que é vício. Ah, mas o que é vício? O que é vício? Eu falei já agorinha para vocês. Vício é quando a gente tem um descompasso, a gente tem uma diferença entre o que a gente acreditaria que o produto faria e aquilo que o produto faz, também sendo a possibilidade de ser a diferença do que o serviço faria para o que o serviço deveria fazer. Então, quando a gente está pensando em vício, nós estamos pensando numa situação mais simples, ou seja, num problema menor, num problema que não atingiu a pessoa física do consumidor, nem na parte, como eu já disse, física, nem na parte psicológica. Então, seria um problema que fica ali no próprio produto. Então, quando eu pego ali, por exemplo, um celular que não funciona, o celular não liga, se não houver ali uma chateação maior pela minha parte, isso aí é apenas um vício. Por quê? Ficou apenas no produto. Agora, digamos que eu comprei esse celular para vir aqui transmitir a minha aula, como hoje está aqui zicada, que não estou conseguindo dividir a câmera certinho, como eu sempre faço. O que acontece? Poxa vida, então se eu fiquei chateado, se houve aí perda da produtividade, se os alunos vieram aqui só para me ver e não conseguiram me ver porque a câmera não conseguia dividir, então daí a gente estaria extrapolando a questão do vício e chegando no mais gravoso, que seria o defeito. A gente traz alguns exemplos mais acirrados. Então, por exemplo, se você pegar um liquidificador, né? Vou lá, coloco o liquidificador na tomada, coloco lá, de repente, o leite para bater e coloco a tampa e ligo ele. Digamos que o copo sofra lá uma explosão e voe um caco lá do acrílico, do vidro, não importa, e me corte o meu rosto, faça um ferimento em mim como consumidor. Num caso como esse, quando a gente tem ali ou seja, o produto teve um problema e que machucou ali, fez um corte na pessoa do consumidor. Então, nós estaríamos diante de um defeito, de forma indiscutível, isso seria um defeito. Mas, professor, e se eu tirar a tampa do liquidificador, né, ligar ele e colocar minha mão lá nas hélices virando? Eu também não vou sofrer um acidente aí, eu também não vou cortar os meus dedos? Isso também seria um defeito do liquidificador? Vou dar mais uma ideia na cabeça de vocês. Faca de cozinha, né? Digamos que eu esteja ali manejando a faca de cozinha, ali cortando alguns vegetais, sei lá, ali na pia da cozinha, e corto minha mão. Eu posso falar que isso é um defeito da faca, né? Então, nesses dois exemplos clássicos que eu estou dando, que é o liquidificador que tritura os dedos da pessoa e a faca que corta a mão da pessoa, nós não podemos chamar isso de defeito, sabe por quê? Porque isso aí são características inerentes ao próprio produto. A faca é feita para cortar e o liquidificador é feito lá para triturar, para bater os alimentos, não é para você pôr a sua mão lá dentro. Então, todas as vezes que ocorrer aí uma possibilidade de defeito do produto ou defeito do serviço, a gente tem que analisar também a questão da natureza do produto ou natureza do serviço. A natureza da faca é para cortar, gente. Cortar carne, cortar vegetais, cortar sei lá o que você quiser. Agora, se você manejou de forma errada e sofreu um corte na sua mão, infelizmente, para o direito do consumidor, a faca não é defeituosa e, infelizmente, você aí não dá para acionar o fabricante dizendo que é um defeito do produto. Infelizmente, foi um manuseio de forma equivocada, de forma errada, e que acabou aí acontecendo o ferimento do consumidor. Conseguir entender essa separação entre vício e defeito é bem importante, que agora a gente vai continuar ali estendendo o nosso raciocínio. Nesse slide, eu faço a separação mais um pouquinho, ou tentando explicar de forma mais técnica, a diferença de vício e defeito. Ó. Vício seria uma característica intrínseca, ou seja, fica ali dentro, né, parecendo já um pleonasmo, dentro do produto ou dentro do serviço. Ou seja, o produto não funciona, ou funciona mal, ou de forma inadequada, o que também acaba ocorrendo a diminuição do seu valor, e que é aquilo que a gente chama em direito, que seria a inadequação, né, pode ocorrer também a questão da inadequação de informações.
E a gente tem o defeito, que seria o mais gravoso, que ali está igual a defeito igual consequência extrínseca. Então, extrapola o produto ou extrapola o serviço, atingindo a pessoa física do consumidor. Ali na primeira bolinha ali de baixo está escrito assim, ó, quando o vício causa um dano material ou um dano moral ao consumidor. E, tecnicamente, a gente também chama nesses casos em que o consumidor sofre ali um corte, sofre ali um problema, uma situação grave, a gente chama de acidente de consumo. Então, né, anotem no seu cadernão que todas as vezes que acontecer um acidente de consumo, nós chamamos isso aí de defeito do produto ou defeito do serviço. E agora a gente chega aqui numa parte da aula bem interessante, que daí eu estaria te perguntando, você sabe qual é a diferença, ou como é que é essa história de vício aparente ou vício oculto? Você já ouviu falar nessa diferenciação? Acredito que talvez você não tenha ouvido falar, mas eu vou te explicar e você vai ver que talvez isso aqui já tenha até ocorrido, acontecido com você aí no seu cotidiano. O vício aparente é aquele vício que a gente chama, é o vício aparente ou vício de fácil constatação. Ou seja, você não precisa ser nenhum expert, você não precisa ter nenhum conhecimento além do que o conhecimento comum aí da vida, para você verificar que aquele produto ou que aquele serviço, ele tem um problema. Então vamos pegar lá, quando você pega uma geladeira, acabei de comprar uma geladeira, a transportadora vem entregar na minha casa, e assim que eu abri, assim que eu fui conferir, eu verifiquei que a porta da geladeira está amassada. Eu preciso ser algum expert, algum técnico aí da montadora para poder dizer para vocês que a porta está amassada? Não, né? Não preciso. Tenho certeza absoluta que aos olhos nus eu consigo entender que aquela porta está amassada e que aquele produto tem um problema. Quando eu vou pensar num carro, vou comprar um carro novo, por exemplo, chego lá, estou escolhendo o carro lá na loja, na concessionária, e vejo lá que o carro tem um risco no para-choque, por exemplo. Eu não preciso ser nenhum expert para poder constatar que é um vício no para-choque e vou dizer, olha, né, ou tem que ser repintado ou eu quero pagar menos porque esse carro já tem um risco no para-choque. Isso aí seria o que seria vício aparente. Isso aí é fácil, isso aí não tem nenhum problema, não há nenhuma complicação. As coisas começam a se complicar quando a gente pensa ali na questão do vício oculto. Por quê? O vício oculto é aquele vício que é de difícil constatação. Então, você a olho nu, você com conhecimento comum, como eu e vocês temos, de repente a gente não consiga constatar, a gente não consiga encontrar esse vício. Por que não, professor? Porque esse vício é um vício oculto, que ele só vai aparecer após um tempo de uso do produto. Olha que interessante. Então, o vício oculto é aquele vício que depende o quê? Depende de uma análise de um profissional da área, de alguém que tenha competência, que tenha condições para analisar o que está acontecendo e vir aqui e dizer se isso aqui é um vício aparente ou se isso aqui é um vício oculto. Só aparece depois de um determinado tempo de uso do produto. E aí, antes de mudar o slide, eu acho que eu tenho que explicar mais algumas coisas para vocês, né? Por quanto tempo será que eu deveria considerar, que eu preciso considerar, para poder levar em consideração que seja um vício oculto? Não entendi a pergunta, professor. Então, eu comprei lá uma geladeira e o fabricante me disse que ela tem 12 meses, né? Tem 1 ano de garantia. Dentro desse período de garantia que o fornecedor está me dando, eu preciso estar pensando em vício oculto? Não preciso, né? Por quê? Porque dentro do período de garantia, ou seja, o período em que o fornecedor me disse que eu tenho cobertura aí por ele, né, desde que não seja por mau uso da minha parte, né, qualquer problema ali que a gente fala equivocadamente, qualquer defeito de fabricação, o fabricante vai resolver ali o meu problema. Pensando aqui nos direitos do consumidor, não é correto a gente falar defeito de fabricação. Por quê? Porque defeito é o mais gravoso, defeito é aquele que atinge a pessoa do consumidor. Então, por esta razão, quando a gente fosse falar
defeito de fabricação, a gente deveria falar problemas, né, na fabricação. Então, todas as vezes que a gente estiver considerando o período, que seja o período de garantia que o fornecedor está nos dando, não há o porquê falar em vício oculto, concorda? Por quê? Porque o período de garantia que o fornecedor está me dando, basta eu acionar a assistência técnica, que desde que não seja culpa exclusiva do consumidor ou mau uso, né, que praticamente dá a mesma coisa, eu terei o conserto, eu terei a solução ali do meu problema. Prof, mas por quanto tempo depois aí da vida da garantia que eu ainda posso entender que a vida que é vício oculto? Nós vamos levar em consideração, gente, o vício oculto, nós vamos levar em consideração a vida útil do produto. Poxa, mas no Código de Defesa do Consumidor está escrito quanto é a vida útil do produto? Não, você pode ler de cabo a rabo o Código de Defesa do Consumidor, que você não vai encontrar nenhum artigo dizendo quanto é a vida útil do produto. Ah, então onde que eu vou achar isso, prof? Você, infelizmente, vai ter que procurar isso aí na jurisprudência, ou seja, nos julgados dos tribunais, aqui no caso, aqui nos julgados dos tribunais de justiça do estado do Paraná. Então, você vai pegar lá como exemplo, pega lá uma geladeira. Uma geladeira no passado, tenho certeza absoluta que ela tinha vida útil de 20 ou 30 anos. Hoje, a vida útil de uma geladeira não é mais tudo isso, concorda? Hoje, a vida útil aí de uma geladeira, penso eu, que deve ser em torno aí de uns 5 anos, 6 anos. Por quê? Porque depois disso, quer dizer, ela já se torna, ela começa... Não é que ela começa a ficar velha, depois desse período as pessoas já trocam. Você vai dizer, eu não troco não. Olha, é uma coisa fantástica essa questão do troca ou não troca, né? Quando eu vim estudar em Maringá, há muito tempo atrás, a minha mãe me deu a geladeira dela, que era vermelha. Isso aí foi lá no ano de... Nossa, velho, no ano de 93, a geladeira dela, ela tinha comprado lá em 1974. Então, veja, 84, 94. A geladeira tinha 20 anos e a geladeira estava boa. Hoje, né, eu não consigo imaginar uma geladeira de 20 anos que você ainda esteja com ela. Ah, mas tem gente que tem. Sim, tem muita gente que tem, gente, mas a normalidade das pessoas trocam aí a geladeira com menos de 20 anos, né? Então, hoje a vida útil de uma geladeira, você não pode mais considerar que é a mesma da década de 70, da década de 80, da década de 90. Hoje os produtos são projetados, né, esteticamente para durarem menos. As geladeiras são brancas, depois elas amarelam a parte plástica, o motor não vai funcionar mais 20 anos, quer dizer, e até o próprio valor que ela custa hoje não é mais aquele valorzão que era de 20, 30 anos atrás. Então, quando a gente está pensando em vício oculto, teria que ser um problema que vai aparecer no produto fora do prazo de garantia. Por quê? Porque dentro do prazo de garantia a gente não tem discussão. Dentro do prazo de garantia, o fornecedor vai resolver o nosso problema. E esse vício oculto, ele teria que aparecer aí dentro do período de vida útil do bem. Então, se uma geladeira ela possui a vida útil aí, vamos por um prazo de 5 anos, então, se ela tem 1 ano de garantia, então, a partir do 13º mês até o 60º, ou seja, do 60, ela estaria aí, se acontecesse um problema, não é queimar uma lâmpada, gente, não é que acontecer um problema ali com desgaste de uma peça, mas sim um problema que fosse um problema ali de fabricação. Então, eu já tive um caso aí de uma professora da UniFCV, que ela comprou uma geladeira daquelas da Brastemp, sabe? Pagou lá, né, acho que 3 mil e poucos reais, e a geladeira tinha 12 meses de garantia. Passada a garantia da bendita da geladeira, acho que a geladeira dela já tinha 1 ano e 7 meses. Veja, uma geladeira nova, gente, 1 ano e 7 meses, concorda? Não dá para falar que é velha. A geladeira dela começou a degelar. Era aquela inverter, sabe, bem bonita, de inox. Começou a pingar água no chão. Bom, ela chamou assistência técnica, chegou lá, o cara disse sim para ela, que era um problema lá no termostato, que custaria 380 reais. Ela falou, mas, pera lá, a geladeira é novinha. O cara falou, não, garantia é de 12 meses, sua geladeira tem 1 ano e 7 meses, está fora da garantia. Bom, ela foi lá e pagou os 380 reais, pegou a nota dos 380 reais. Passou mais uns 2 ou 3 meses, a geladeira passou a degelar novamente. Ela chamou novamente a assistência técnica e disse, a peça que vocês trocaram está com problema novamente. Os caras foram lá olhar e disseram, não, o problema não é na peça que a gente trocou, a peça que a gente trocou está ótima, o problema é em outra peça. Ela falou, não, mas não pode ser,
né? Minha geladeira tem agora em torno de 2 anos, como é que eu já vou ter que gastar de novo R$ 380? O cara falou, infelizmente é isso. Ela pagou novamente os R$ 380 e ficou puta da vida, né? Falou, caramba, que troço é esse que já gastei 700 numa geladeira nova, né? Por incrível que pareça, a geladeira passou lá acho que um mês e pouco, voltou a degelar. Aí ela entrou em contato comigo, falou, professor Juliano, eu preciso de uma orientação, porque eu já gastei R$ 700, estou com as notas lá e a geladeira está de novo degelando. Falei, olha, a gente não tem muito o que fazer, vamos entrar com uma ação na justiça. Isso aí é um vício oculto. E realmente era um vício oculto, gente. A gente entrou com a ação na justiça, eles fizeram a proposta na primeira audiência para trocar a geladeira dela por uma geladeira nova. E ela não quis. Por que ela não quis? Porque ela tinha que acertar comigo os honorários, né? Ela falou, não, eu tive que contratar advogado, vocês têm que arcar com os honorários dele, pelo menos. Aí eles não quiseram fazer esse acordo na audiência, mas depois eu entrei em contato com o advogado da Brastemp em São Paulo, e ele me explicou, falou que aquele modelo de geladeira tinha dado muito problema, que a fábrica estava recolhendo eles, né? Por isso que a proposta deles era trocar a geladeira dela por uma geladeira nova. Eu falei, então, mas doutor, tem a questão dos honorários e tal. Aí vai daqui, vai dali. Eu consegui encontrar a geladeira que ele queria dar, tipo assim, custava, sei lá, no site da Brastemp custava R$ 3.500. Eu consegui encontrar ela numa, acho que Magazine Luiza, não lembro onde, por 2.700. Aí fiz a proposta para ele, falei, o senhor não quer pagar os R$ 3.500 em dinheiro? E daí minha cliente compra a geladeira e consegue acertar aqui comigo a questão dos honorários, que seria 30% do valor da geladeira. E aí a gente acabou fechando o acordo dessa forma. A Brastemp recolheu o produto dela, pagou os R$ 3.500 e ela comprou uma geladeira nova por R$ 2.500, não lembro quanto foi, e acabou acertando comigo os honorários. Então vejam, foi um caso de vício oculto. Se ela não conhecesse os direitos dela como consumidora, se não tivesse entrado com a ação na justiça, ela teria terido que gastar novamente e estaria com aquela mesma geladeira que o advogado acabou contando para mim, que era um defeito lá, um erro na engenharia daquela geladeira que dava bastante problema, por isso que a Brastemp reestilizou, né? Então, cuidado, quando uma marca reestilizar um produto, vocês podem ter certeza que pode ser que estejam fazendo isso, porque o anterior dava muito problema. E eles recolheram, veja, eles recolheram a geladeira para poder tirar ela aí dos olhos da consumidora e aí dos técnicos, de todo mundo. Caso clássico de vício oculto. Isso acontece bastante com veículos, gente. Quando eu estou falando com veículo, hoje nós temos montadoras que dão garantia de 5 anos, né? A Hyundai, se não me engano, dá garantia de 5 anos. Vai dizer, mas é garantia de tudo? Não, né, gente? É garantia de câmbio, motor e diferencial. Se você manter as revisões em dia e andar ali o normal da quilometragem que uma pessoa comum anda aí dentro dos 5 anos, né, que vai ser em torno aí, sei lá, de 60 mil quilômetros, até menos, penso eu, que você vai estar coberto e qualquer coisa que acontecer ali você não vai ter que pagar. Poxa vida, mas e por que tem montadora que a garantia é apenas 12 meses, que é a maioria delas? Olha, 12 meses é o mínimo que se espera de garantia num veículo, né? Agora, se você tiver um carro e acontecer um problema grave, não estou falando acabar a bateria, ou as palhetas do limpador, ou os pneus, porque isso aí é desgaste, vai ser um problema maior, como sendo um problema no motor, ou um problema no câmbio. Isso aí, gente, se o carro estiver dentro ali dos 5 anos, que eu penso que a vida útil de um carro é maior, penso que seria aí uns de 8 a 10 anos, mas tudo bem, vamos considerar aí, vamos pensar em 5 anos para ficar mais fácil a nossa conta. Se eu considerar também 5 anos a vida útil de um carro, dentro desse período, se eu mantive as revisões em dia, se eu não sou taxista que rodei lá, sei lá, 300 mil quilômetros com o carro não pode congelar o motor, gente. Então, quando isso ocorre, o que acontece? Normalmente é um vício oculto, mas como é que a gente resolve essa questão do vício oculto? Infelizmente, vai ter que entrar com ação na justiça. Por quê? Porque os fornecedores querem correr dessa história de ter que indenizar, ter que trocar produto, ter que fazer várias coisas em razão aí do vício oculto. Mas agora você está tendo a minha aula, agora você já está aprendendo o que é vício oculto e como é que isso pode ocorrer, como é que isso pode acontecer. E aí, mesmo a gente não tendo, você não gostando aí de trabalhar a legislação, né? Eu gosto de ficar com o Código de Defesa do Consumidor na minha mão quando eu estou dando aula de direito do consumidor. Por quê? Porque eu consulto aqui os artigos. Então, quando a gente está falando na questão mais simples, ou seja,
do problema ali do produto, do serviço que não extrapola, não machuca a pessoa física do consumidor, nós vamos estar falando em vício e a gente vai estar falando dos artigos 18 e seguintes. Quando nós estivermos falando de defeito, que é o mais gravoso, é aquele que atinge a pessoa física do consumidor, nós vamos estar falando nos artigos 12 a artigo 17. E aí, quer dizer, não tem como não dar essa aula sem falar, sem ter que mostrar para vocês alguns artigos. Então, quando a gente parte ali do artigo 12, está escrito assim, ó, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, e eu coloquei em vermelho, independentemente de culpa. E eu pergunto para vocês, o que quer dizer essa história de responde independentemente de culpa? Né? Boa pergunta. O que seria o responde independentemente de culpa? Como sendo do direito básico do consumidor, eu disse para vocês lá que o consumidor teria a facilitação da sua defesa, ou seja, ele não deveria trazer as provas, por exemplo, meu celular não liga. Eu não preciso trazer a prova aqui no processo por qual motivo que meu celular não liga. Eu só preciso fazer a prova que ele não liga. O motivo que meu celular parou de ligar, quem vai ter que provar é o fornecedor. Isso a gente chama de inversão do ônus da prova. Junto com a inversão do ônus da prova, a gente fala em responsabilidade objetiva. O que é responsabilidade objetiva? É a gente não permitir que o fornecedor venha aqui se explicar de questões que são irrelevantes para o consumidor. Então, por exemplo, digamos que eu comprei uma caneta e a caneta veio com a tinta seca. A caneta não está escrevendo. Ah, mas por que a caneta está com a tinta seca, Juliana? Não sei. Eu comprei ela para escrever, mas ela está com a tinta seca, ela não escreve. Digamos que a caneta custou lá, sei lá, R$ 500. Então eu não vou aceitar ficar com uma caneta de R$ 500 que não escreve, concorda? Eu vou entrar com uma ação. Se o fornecedor não quiser trocar lá para mim, não quiser resolver meu problema, eu vou entrar com uma ação na justiça sim, pedindo aí uma outra caneta. Isso é indiscutível. O que ocorre? Ocorre que se ele não trocar essa caneta, né? Então veja bem, a caneta deveria fazer o quê? Deveria escrever. Essa caneta que eu tenho, ela escreve? Não, ela não escreve. Então nós vamos fazer essa verificação, essa apuração de forma objetiva. Para que serve a caneta? Para escrever. E a minha escreve? Não, a minha não escreve. Então a minha tem um problema, a minha tem um vício. Mas, prof, eu ainda não entendi. Não cabe aqui a discussão se a caneta veio com a tinta seca, porque ela ficou lá no caminhão, na greve dos caminhoneiros, e o caminhão ficou no sol. E por isso a caneta secou, que não é culpa do fornecedor e culpa dos caminhoneiros que fizeram greve. Veja, eu sou consumidor, eu comprei uma caneta e quero que a caneta escreva. Então, entendem o que é responsabilidade objetiva? É a gente fazer a verificação desse problema, desse vício, de forma objetiva. Não me importa a justificativa por parte do fornecedor. Eu sou consumidor, eu sou parte vulnerável, eu sou parte mais fraca aqui da relação de consumo. Então, eu preciso que o fornecedor resolva a minha questão. Por isso que ali no artigo 12, eu coloquei em vermelho, responde independentemente da existência de culpa. Isso aí é o que a gente chama de responsabilidade objetiva. Eu não quero saber qual é o problema o problema é do fornecedor e que a caneta veio sem tinta. Eu quero saber que ele precisa resolver meu problema da caneta, ou ele troca ela, ou ele arruma a minha caneta. E daí a gente segue a leitura ali, está escrito assim, ó, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos. Esses defeitos aqui, ó, não é no sentido de defeito que a gente acabou de conceituar, né, que machucou o consumidor. Defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a utilização e os seus riscos. Então, vejam que esse artigo aí, ele trata daquilo que comumente a gente chama de responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor. Olha, eu coloquei um fique sabendo. Então, Natan, deixa eu até ver certinho o que você está falando para poder te responder certinho.
Então, o Natan está colocando ali, ó, que aquelas lojas que não trocam produtos, que são produtos de promoção, é válido? Então, agora a gente vai ter que... Deixa eu pausar aqui o que a gente está falando, vamos responder, vamos ver essa questão aqui da troca. A troca de produtos, como é que funciona? O fornecedor é obrigado a trocar? Né? Comumente, Jonathan, a gente acha que o fornecedor é obrigado a trocar. É claro que tem recomendação aí pelo PROCON, aí por uma série de entidades que, em muitos casos, é melhor você fazer a troca do que arrumar um problema com o consumidor. Mas veja, você me perguntou assim, comprei um produto em promoção e o produto tem um problema. O fornecedor teria que ser obrigado a trocar? A gente vai ver lá no artigo 18, né, de que quando você compra um produto ou um serviço que ele apresenta um problema, né, ou seja, ele não funciona, ou não sei qual seria o problema que poderia estar acontecendo, tecnicamente a gente gostaria que o produto fosse substituído, fosse trocado. Mas legalmente, legislativamente, infelizmente, o fornecedor tem 30 dias para resolver o problema por meio da assistência técnica. Mas, prof, eu conheço vários fornecedores que preferem trocar os produtos. Eu também, gente. Se o fornecedor de cara já quiser trocar o seu produto, certamente que é melhor para vocês, né? Melhor para mim, melhor para todo mundo. Mas a gente tem produtos, né? Então, vamos pegar um produto maior, vamos pegar um carro, né? Quem já não ouviu aquela velha história, mas meu vizinho, meu tio, meu primo comprou um carro, o carro, sei lá, veio com um problema e depois, não sei quanto tempo, a concessionária, a fabricante, deu um carro novo para ele. Isso aí é história da década de 80, gente. Hoje, né, o direito consumidor, ainda que tenha aqui muito resguardo ao consumidor, ninguém vai trocar carro para ninguém. Ah, mas o carro fundiu o motor, eu não sou obrigado a ficar com esse carro. Você é obrigado a ficar com esse carro, sim. Agora, você não é obrigado a ficar com esse carro pelo valor que ele custava, concorda? Então, eu tive prejuízo, o carro, né, teve que abrir o motor, eu fiquei sem o carro, então tudo isso tem que ser indenizado, isso aí tem que voltar para o seu bolso. É que normalmente é muito mais fácil, é muito mais barato para a concessionária ou para o fabricante fazer o quê? Recolher o seu carro, te dar outro, te deixar feliz, do que deixar você ir na justiça demandar, concorda? Porque você sem o carro, você vai ter o possível dano moral, você vai ter, se você usa o carro para trabalhar, você vai ter, por exemplo, lucros cessantes. Então, essa questão de troca de produto, Nathan, vai depender muito do caso concreto, mas regra geral, de cara não é obrigado a trocar. Por que eles odeiam trocar produtos de promoção? Porque ele já está vendendo mais barato, que ele não quer que você volte a fazer nada. Se o produto apresentar um problema, seja um vício ou seja um defeito, pela lei, a gente teria que mandar ele para assistência técnica para ver o que a assistência técnica vai resolver no prazo aí de 30 dias. Mas, prof, eu conheço um monte de fabricante, um monte de produto que já troca na hora. Eu também. A Casas Bahia, por exemplo, se você comprar um produto aqui na loja física, quando você vai retirar ele no caixa, no pacote, eles carimbam a sua nota e dizem: qualquer problema aí, qualquer vício de fabricação, em até 3 dias a gente troca na loja, sem você ter que acionar assistência técnica. Isso é muito bom, gente. Isso é excelente. Mas eles não são obrigados a fazer isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma outra colega professora que foi lá na loja da Apple, ali do Catuaí, e comprou um celular. Isso faz uns 2 ou 3 anos. Ela comprou o celular, pagou lá no cartão de crédito em 10 vezes, ficou toda feliz, saiu lá do Catuaí. Quando ela chegou em casa, o celular parou de funcionar. O que ela fez? Entrou no carro, voltou lá na loja e disse: ó, o celular parou de funcionar, acabei de comprar, quero que você me dê um outro celular. O que a moça falou para ela? Olha, dona fulana, eu não posso te dar um outro celular, a senhora tem que levar o celular na assistência técnica. Ela ficou maluca, não, imagina, eu paguei não sei quantos mil reais no celular, eu quero o celular não funciona. A moça falou, repetiu a mesma história, ela falou para ela que eu vou ligar para o meu advogado. Ela foi e ligou para mim e disse: ó, doutor Juliano, eu tô aqui com a moça da Apple aqui na minha frente e ela não quer trocar o meu celular, eu acabei de comprar, comprei hoje. E ela não é obrigada a trocar. Eu falei: olha, fulano, né? Infelizmente, o celular tem que ir para assistência técnica, mas não, mas eu quero outro, entendeu? Eu tive que, né, ela sai de perto da moça que eu vou te explicar. Então, ela saiu e eu expliquei para ela que, infelizmente, pelo direito do consumidor, o fornecedor tem um prazo de 30 dias para resolver ali o problema do produto, o problema do serviço. Então, naquele caso, ela teve que mandar o celular dela novinho
para assistência técnica e aguardar ali a solução da assistência técnica. Eu não sei se vocês sabem, mas a marca aí da maçãzinha, ela não mexe nos aparelhos que estão em garantia, né? Ela recolhe e te manda um novo. Um novo que eu digo assim, no mesmo modelo, só que 0 bala. Ah, por que ela faz isso? Porque ela já entendeu mundialmente que é mais barato ela recolher o seu produto com vício, não é defeito que não te machucou, né? E te dar um outro produto igual e verificar, analisar lá na linha de vantagem dela qual é o problema aí do seu celular, do seu relógio, ou do seu fone de ouvido, do seu tablet, ou do seu computador. Isso é a política de uma grande empresa. Respondido isso, Natan, mas pode ir perguntando que a gente vai esclarecendo. Olha um fique sabendo aí, ó. Fique sabendo, parágrafo 2º do artigo 12. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Então, digamos que eu comprei lá o meu iPhone, deixa eu ver, é o 11 normal, é o 11 comum. Já tem o 11 Pro, o 11 Max, agora está chegando o 12. Eu não posso voltar lá ou entrar com uma ação contra a maçãzinha dizendo, olha, né, está sendo lançado o iPhone 12, então o meu ele é defeituoso porque o meu é o 11. Não, gente, infelizmente, quando é lançado um produto de melhor qualidade, o seu não se torna defeituoso. Né? O seu só seria defeituoso se ele tivesse um problema ali de fabricação, que, graças a Deus, não é o caso ainda ali do meu aparelho de celular. Aqui, ó, da questão da troca do produto, a gente já acabou de falar. E a gente teria que estar conversando aqui, ó, quais são as excludentes, quando é que o fornecedor pode arrumar uma desculpa para não ter que te indenizar, para não ter que resolver o seu problema. Olha só. E daí isso aí vai estar no parágrafo 3º do artigo 12. Olha lá. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando ele provar: 1. Não coloquei o produto no mercado. Como assim não coloquei o produto no mercado? Então vamos supor que você esteja lá com... Quer ver? Isso acontece bastante, gente. Eu vou pegar o celular, mas o celular não é o melhor exemplo, depois eu dou outro. Eu tô com o celular lá da maçãzinha, vou lá na assistência técnica e falo, ó, o celular parou de funcionar. Quando eles vão olhar lá o meu celular é falsificado, gente. Meu celular não é original. Então, vejam, se o meu celular não é original, eu não posso pedir para assistência técnica para consertar o meu celular na faixa, concorda? Porque não foram eles que colocaram o celular no mercado. Então, quando isso acontece, é uma das excludentes que o fornecedor não vai ter que resolver o seu problema. Por quê? Porque não foi ele que colocou o produto no mercado. Inciso 2, que, embora tenha colocado o produto no mercado, o defeito ainda existe. Não, eu sou fabricante, sim, aqui do seu celular, mas seu celular não está quebrado, seu celular está ótimo, entende? Então, quando isso acontece, o fornecedor também não vai ter que tomar nenhuma providência, porque seu produto não tem problema. Ou, no inciso 3, que é o mais usual, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Peguei o meu celular e deixei ele cair dentro ali do vaso sanitário com água e o meu celular, acho que o 11 já é a prova d'água, mas digamos que não fosse a prova d'água. Eu nunca tive problema, graças a Deus, com celular em piscina e nada disso, porque eu sou cuidadoso. Mas eu conheço inúmeras pessoas que já foram empurradas ou que já caíram na piscina e o celular simplesmente se afogou, né? Então, não adianta levar o celular lá na loja da maçãzinha, ou de qualquer da Samsung, ou de qualquer outro fabricante que você tenha, se você molhou o seu celular, concorda? Culpa exclusiva do consumidor, não tem como o fabricante estar liberado de resolver aqui o seu problema. Quais seriam outras responsabilidades aqui do fornecedor, né? Estaria ali no artigo 13, ó, o comerciante, agora a gente vai trazer aqui a responsabilidade do comerciante, ó. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando, 1. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Então, vejam, quando você parte aí para um supermercado, quando você pensa, por exemplo, num pé de alface. Agora o pé de alface, não sei se vocês repararam, ele já vem ali com o plastiquinho que tem o produtor. Se não tivesse aquele plastiquinho que tem o nome do produtor, comprei o pé de alface, trouxe aqui em casa, lavei, fui comer e fiquei intoxicado, tinha veneno. Concorda? Eu vou entrar com ação. Com ação contra quem?
eu não consigo identificar quem produziu, vou entrar com ação contra o mercado que me vendeu. Seria aqui uma possibilidade de responsabilização do comerciante. Inciso 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor ou construtor ou importador. Nesse caso, ele até tem a identificação, mas a identificação não é clara. Quando você pensa ali naqueles... É que nesse exemplo ele vai estar bem identificado, mas quando você pega um produto importado, né, hoje os mercados vendem bastante, né? Se você for ali no Angelone, vai estar cheio de produtos importados. Você pode ver que nos produtos importados eles colam até um rótulo de papel por cima para identificar quem que é o fabricante. Sabe por quê? Porque se você não conseguir identificar quem é o fabricante, você vai responsabilizar o Angelone. Olha que interessante, não sei se você sabia disso. E a terceira possibilidade ali de responsabilização do fornecedor é quando ele não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, quando você pega ali, você pega aquela parte de frios do supermercado, concorda? Iogurte, queijo, presunto. Não tem como eu responsabilizar quem produziu se você deixou ali o seu presuntão ali na temperatura ambiente, entendeu? Ele vai apodrecer, quem que não sabe disso? Então não é problema do fabricante, é problema do comerciante que não acondicionou de forma adequada. Nesses casos aqui, então, do artigo 13, nós vamos responsabilizar o fornecedor. E o artigo 14, olha lá, o artigo 14 está escrito assim, ó, o fornecedor de serviço responde independentemente de culpa. Ele vem comungar ali com o artigo 12, né? O independentemente de culpa seria a mesma coisa da responsabilidade objetiva. Eu não quero saber qual é o problema que a caneta não escreve, eu quero saber que você vai resolver o problema da minha caneta. Né? Se a caneta ficou no sol porque o caminhão ficou no sol, se a caneta veio sem tinta porque foi uma única lá na linha de produção que falhou a máquina bem na hora, não é problema meu. Você vai ter que resolver e vai ter que me trazer aqui a solução da minha caneta que não escreve. Agora, quais seriam as excludentes de responsabilidade do fornecedor, né? Que o fornecedor só não será responsabilizado quando o defeito, né, inexistir ou quando for culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Parágrafo 4º do artigo 14. Esse aqui é bem importante, gente. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. O que é isso? Profissional liberal é advogado, médico, como se chama? Contador, dentista, advogado. Então, nesses casos, a gente não vai direto aplicar neles a responsabilidade objetiva. Ah, não quero nem te ouvir, ó. Você prestou um serviço, seu serviço deu problema, você vai ter que resolver aqui para mim a minha situação. Não. Quando se tratar de profissional liberal, a gente vai ter que verificar a questão da existência de culpa, que é negligência, imprudência ou imperícia. Se a gente não verificar aqui a culpa do profissional, ele não será responsabilizado. E, entendeu? Com isso a gente terminaria mais ou menos aqui a conversa do que seria vício e do que seria defeito. Eu peço desculpas mais uma vez aqui pela tela que eu tive que projetar, porque eu não consegui dividir hoje, não sei o que está dando aí na minha câmera, que eu vou tentar resolver agora para a segunda aula. Então, com isso, eu vou encerrando a aula um pouquinho aí, 10 minutinhos mais cedo, porque não estou confortável sem estar aqui com a tela dividida, porque eu gosto de estar ali, me sinto conversando com vocês quando eu estou vendo ali a imagem. Combinado? E daí eu vou postar, né, de qualquer forma eu vou postar essa gravação, e posto também, eu não estou lembrado, eu estou achando que essa aula ainda parece que eu ainda não dei nenhuma turma, em razão do feriado, mas aí assim que eu der em outra turma, ou se eu já tiver, vou olhar lá no meu canal se eu tenho essa aula de outro formato, eu posto ali para vocês como sendo metodologia ativa. Combinado? E daí com isso, então, bom final de semana, bom resto de semana aí para vocês. Acho que hoje também deve ser por último dia de aula, né, da semana, acho que vocês não têm aula de sexta. Descansem e até semana que vem, que a gente já está indo, estamos na reta final do seu segundo semestre, combinado? Segundo semestre não, segundo bimestre, né? Então, até, eu vou pôr até o som para não ficar tão pior, até quinta-feira. Tchau, tudo de bom. Professor, feliz dia dos professores, viu? Oi?
Felizes professores. Obrigado. Desculpe aqui por esse transtorno aqui da tela. Não sei o que está me dando hoje, Jesus. Imagina, mas daqui também estava complicado, voltou a energia só